Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Hoje, dia 17 de junho de 2022, sexta-feira, eu publiquei a videoaula 3, Heresiologia. E antes de publicar a aula, eu vou publicar daqui a pouco, ainda não publiquei, né? Melhor dizendo. Antes de publicar essa aula, eu assisti e eu achei que vale a pena eu trazer um reforço, um esclarecimento sobre o item 13. Então eu estou gravando hoje essa aula complementar para abordar a respeito desse assunto que é muito importante para nós, que fala sobre heresia e erros. Precisamos saber identificar a diferença entre heresia e erro. E nós vamos clarear um pouco mais aqui, porque eu fiquei com medo. Teve uma hora lá que eu titubeei, principalmente em relação ao batismo por imersão e aspersão. E eu acho que eu preciso trazer essa fundamentação aqui com mais clareza para os irmãos. Então nós vamos fazer um esclarecimento sobre doutrinas. A número 1 é fácil, a matéria está na descrição do vídeo para você copiar, colar lá no Word, compor a sua apostila, e tem um método para você não perder a formatação. Você vai lá no colar especial, nosso irmão, amigo, o pastor Márcio nos ajudou nesse procedimento, e muito interessante. Você vai no colar especial e ali tem a alternativa e você não perde a formatação se você for copiar da descrição e colar no Word. Amém? E também teve um irmão chamado Júnior que nos deu uma dica também sobre isso. E assim nós conseguimos entender que dá para copiar e colar sem perder a formatação. Você vai lá no colar especial no Word. Ou então, se você estiver copiando na sua matéria, no seu caderno, você também está fazendo um bom negócio. Você está construindo um recurso que você poderá no futuro fazer pesquisas para suas mensagens, para suas pregações, para os seus estudos bíblicos em casa, estudos bíblicos na igreja, na escola dominical, sempre com o objetivo de contribuir, amém, irmãos, para o crescimento e o conhecimento na palavra de Deus, para a preparação dos obreiros da casa do Senhor, para que a gente possa servir melhor a Deus. Então, voltando aqui, após essa dica sobre o conteúdo, nós vamos falar sobre esclarecimento sobre doutrinas. A primeira é doutrina fundamental, ou doutrinas primárias, que são aquelas que não abrem margem para interpretação. São doutrinas inegociáveis, é o fundamento da fé cristã. E a divindade e a humanidade de Jesus, a divindade e personalidade do Espírito Santo, doutrina da Trindade. Nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé. A autoridade espiritual sobre as nossas vidas. A Bíblia é a autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Não importa se seja padre, não importa se seja pastor, não importa se seja bispo, não importa quem seja. O que prevalece é a Bíblia, é a palavra de Deus. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nenhum homem na face da terra pode e tem autoridade para querer alterar aquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa autoridade espiritual. Amém? Nós cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário, em uma morte vicária e expiatória. Nós cremos que Ele ressuscitou. Nós cremos na doutrina da ressurreição. Paulo diz: se nós não cremos que Jesus ressuscitou, vã é a nossa fé. Na ascensão de Jesus, só Jesus foi elevado ao céu, e que Ele voltará, a promessa dele.
Cremos na doutrina do perdão dos pecados, da salvação, da regeneração, que é o novo nascimento, da filiação divina e outras que veremos no decorrer do seminário. Todas essas doutrinas nós veremos no decorrer do seminário. Amém, irmãos? Então essas são as doutrinas fundamentais, as doutrinas primárias do cristianismo. Elas não aceitam qualquer tipo de interpretação. Jesus é Deus, pronto e acabou. Jesus morreu na cruz para nos salvar, voltará, pronto e acabou. Ele ressuscitou e pronto e acabou. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Né? Jesus ressuscitou. Então são doutrinas que a gente tem que firmar nossa fé nelas e a gente não abre mão delas. Mas há doutrinas na Bíblia, no item 2 aqui nós vamos ver, doutrinas não fundamentais ou doutrinas secundárias. São aquelas que abrem margem para mais de uma interpretação, mas que não se caracterizam uma heresia. Não são doutrinas fundamentais para a salvação. Ou seja, você ter uma interpretação diferente dela não vai te condenar, entendeu? Você pode ter uma interpretação e vale a pena esse debate. Essa dialética é importante, traz até crescimento espiritual para nós. Mas sempre, como eu vou considerar aqui na aula, que uma das duas deverá estar errada. Mas o fato de haver esse erro de interpretação, isso não condena a pessoa. Se a pessoa é pré-tribulacionista e ela morre pré-tribulacionista, ela está salva. E se ela é mesotribulacionista e ela morre mesotribulacionista, se ambos são cristãos autênticos que creram em Jesus Cristo, ambos estão salvos. Jesus não vai falar, você é pré-tribulacionista, então não. Você é mesotribulacionista, então não. Não, Jesus, não é isso que Jesus vai fazer. Você que aceitou Jesus como teu Senhor e suficiente Salvador. É por isso que a gente vê, como comentei na aula de ontem, que às vezes a pessoa tem uma linha de pensamento diferente, ela chega no atrevimento de dizer que o outro não está salvo, porque não pensa como ela. Isso é errado. Nós precisamos entender o que é doutrina primária, o que é doutrina secundária. E a doutrina secundária tem doutrinas que elas abrem o leque, uma interpretação a mais. Na letra A nós já falamos aqui, pré-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. Nós vamos ver na escatologia bíblica, vai ser um módulo. O dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver na pneumatologia ou paracletologia. Há irmãos que dizem que o irmão só é batizado com o Espírito Santo se ele fala em línguas. Não falou em línguas, não é batizado com o Espírito Santo. Para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Existe uma linha. Agora tem outra linha que diz que não. Que a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e não falar em línguas. E usa até aquele versículo de Paulo. Porventura todos falam em línguas, interpretam-nas todas, procurar entretanto com zelo os melhores dons. Mas esse é assunto para depois, irmãos. Não vamos discorrer sobre isso aqui, amém? Só estou trazendo à luz o entendimento do que é uma doutrina primária e do que é uma doutrina secundária. A doutrina primária é a doutrina que interfere na tua salvação. É uma doutrina inegociável. Se você não crê na doutrina do perdão dos pecados, se você não crê que Jesus morreu na cruz para te salvar, então você está rejeitando uma doutrina bíblica que te conduz à salvação. Agora, se você crê que o irmão fala em línguas, ele é batizado com o Espírito Santo, e se o outro que não fala em línguas, mas é cheio do poder de Deus, também é batizado com o Espírito Santo, amém. Se você não crê assim, amém também. Vamos conversar, amém? Mas na hora desse módulo aqui, na hora desse assunto. Tricotomia, corpo, alma e espírito. O homem é corpo, alma e espírito. Mas tem uma linha de pensamento que diz que o homem é corpo e alma. E que alma e espírito é a parte imaterial do homem. O corpo é a parte material. Alma e espírito é a parte imaterial do homem. A dicotomia defende que essa parte imaterial é a mesma coisa. Que alma e espírito são a mesma coisa.
A gente estuda isso na antropologia bíblica, na formação do homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e por aí vai. Então, o que que nós podemos dizer aqui? O irmão, ele crê na tricotomia, ele morreu em Jesus, ele está salvo. Ah, não, o outro irmão é da dicotomia, morreu em Jesus, está salvo. Não vai comprometer a salvação deles. O irmão está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Não compromete a salvação. O irmão crê que a formação do homem é corpo, alma e espírito. O outro crê que é corpo e alma, e que alma e espírito é a mesma coisa. Vamos conversar, vamos aprender, vamos interagir. Essa dialética é importante. Fundamentando tudo na Bíblia, conforme fundamenta-se. Porque tudo que está sendo colocado aqui existe fundamentação bíblica para haver essa afirmação. Então vamos conversar. Mas nunca condenando o irmão. Ah, não, você não pensa como... Não sei nem se você está salvo, tá? Nem sei se você está salvo. Você não crê na tricotomia? Eu nem sei. Eu nem sei se você está salvo. Você é mesotribulacionista? Não, não sei se você está salvo, não. O quê? Você não crê que a pessoa que tem o dom de línguas só é batizado com o Espírito Santo, quem fala em línguas? Você não crê nisso? Acho que você não está salvo, não. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Jamais podemos questionar a salvação de uma pessoa, né? E principalmente por causa disso aqui, de assuntos que abrem margem para interpretação. E onde eu titubeei, né, na última aula, mas quero trazer com mais clareza aqui, a letra D, o batismo por aspersão e por imersão. Há fundamentação bíblica para as duas práticas. Eu, particularmente, eu reconheço as duas práticas. Nesse caso, tanto uma como a outra podem ser consideradas corretas. Até mesmo que o batismo, o ladrão da cruz, ele foi salvo sem batizar. Você vai orar por uma pessoa lá no hospital. Aquela pessoa ora, se converte, aceita Jesus, ela morre, não foi batizada, ela está salva. O batismo não é condição para a salvação. Mas Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. É uma das ordenanças de Jesus. Então, a pessoa que creu, que teve experiência de salvação com o Senhor Jesus, a pessoa que experimentou o novo nascimento, ela vai estar desejosa de ser batizada em condições normais de vida, né? Ou talvez até mesmo lá no leito de morte ela pede para ser batizada. Você vai levar ela no rio para batizar? Não, você batiza por aspersão aí mesmo e em nome de Jesus é vitória, amém? O que é importante aqui, irmãos, é a gente entender que a gente não pode usar essas doutrinas secundárias para poder questionar a salvação das pessoas. Nem menosprezar uma igreja em relação a outra, porque aqui o batismo é por aspersão, aqui é o batismo por imersão. Você pode batizar no Rio Jordão, se você não for convertido, não valeu nada, né? Precisamos entender essas coisas. Observação: apesar de certas doutrinas abrirem margem para mais de uma interpretação, entendemos que não há duas verdades. Exceto a questão do batismo por imersão e por aspersão, que julgamos ser válidas as duas interpretações porque possuem consistente fundamentação bíblica, as outras doutrinas mencionadas nas letras A, B e C, apesar de também se fundamentarem na Bíblia, certamente uma será descartada. Então é aquilo, não há duas verdades. O que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, irmãos. Uma dessas duas doutrinas está errada. Uma dessas duas interpretações está errada. Mas o fato do irmão ter uma interpretação equivocada, isso não o condena, ele não perde a salvação por causa disso. Pré-tribulacionismo ou mesotribulacionismo? O pré-tribulacionismo crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. O mesotribulacionismo crê que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Uma das duas está errada. Mas é uma interpretação que não te condena ao inferno. Você não vai para o inferno, porque se você é mesotribulacionista e você está errado,
equivocado na sua interpretação, se você morrer, você vai estar salvo, porque a sua salvação está em Jesus, não no mesotribulacionismo. Ou o raciocínio é a mesma coisa em relação ao pré-tribulacionismo. O dom de línguas é batismo. Se você crê que o dom de línguas é evidência do batismo, isso é um posicionamento. Agora, se você estiver errado, se a pessoa pode falar não fala em línguas, mas ela é batizada com o Espírito Santo do mesmo jeito, mas você não vai, se você morrer crendo numa coisa ou em outra, você não vai ser condenado por causa disso. Por quê? Porque não é doutrina primária, não é doutrina fundamental. Jesus não vai fazer conta se você creu que o irmão era batizado com o Espírito Santo só se ele falava em línguas. A pessoa morreu sem falar em línguas, era batizado com o Espírito Santo, ela está salva do mesmo jeito. Se ela teve uma experiência de salvação com Jesus, né, irmãos? Como eu falei aqui, a tricotomia, a dicotomia é a mesma coisa, mas uma das duas está errada. Não há duas verdades, ou é a tricotomia, é a tricotomia ou é a dicotomia, é uma das duas. Mas se mesmo a pessoa, vamos supor que a tricotomia seja a interpretação errada, a pessoa morreu crendo assim, ela está salva. Por quê? Porque ela está salva em Jesus, não é na tricotomia. E na dicotomia é a mesma coisa, porque senão vai ter um monte de irmão aí que vai morrer sem a salvação, porque várias igrejas defendem a dicotomia. Entendeu, irmãos? Então, isso que esse é o entendimento que eu quero trazer para os irmãos. E a questão da aspersão e da imersão, nós vamos ver no estudo sobre o batismo também, aprofundar sobre esse assunto. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, deixar bem claro, mas é o seguinte, que um erro de interpretação, ele não compromete a tua salvação. O que não pode acontecer é esse erro de interpretação confrontar uma doutrina primária. Ah, Jesus não é Deus. Opa, espera aí. Heresia. Vamos tomar cuidado com isso aí. Amém? E o item 3, para a gente terminar a aula, que está maior do que eu pensei. Doutrina institucional e usos e costumes. Então nós temos a doutrina bíblica fundamental ou primária, a doutrina bíblica secundária, né? Ou não fundamental, e nós temos não fundamental para a salvação. E nós temos a doutrina institucional e os usos e costumes. Conforme já consideramos em aula anterior, os usos e costumes são um modo de proceder dos membros da igreja em relação a práticas, vestimentas e outros assuntos. É a linha adotada pelo líder da igreja e que é aplicada aos membros. Muitas vezes é o líder da igreja que define aquela atitude ali. Uma igreja define que o homem não pode usar bermuda. Então, os irmãos que vão membrar naquela igreja vão conhecer o estatuto e, se ele concordar, ele membra naquela igreja. E aí ele vai ter que cumprir também, porque senão ele estará em desobediência. E isso não é do agrado de Deus. Não é? Então a pessoa que se filia, que se membra em uma igreja, que tem usos e costumes, ela precisa estar consciente, a liderança precisa ler o estatuto com ela, da igreja, explicar o que pode, o que não pode, o que a igreja aceita, o que a igreja não aceita. E ela, aceitando essas normas, ela vai se sujeitar ao estilo dessa igreja. Senão ela estará em desobediência, né? E Deus não vai se agradar disso. Há igrejas que os homens se assentam de um lado e a mulher do outro. Isso não é uma doutrina bíblica, mas é uma doutrina institucional. Aquela igreja criou aquela norma, definida pela igreja local. É uma doutrina institucional definida pela igreja local. Outro exemplo de doutrina institucional é o uso do véu. Há igrejas nas quais as irmãs usam o véu e há igrejas que não usam. Então, é importante a gente entender o que é doutrina institucional. Então nós temos a doutrina bíblica fundamental, que é para a salvação, que a doutrina bíblica é a doutrina para todas as igrejas, conforme eu considerei aqui, quer seja pentecostal, quer seja neopentecostal, quer seja tradicional. Jesus é Deus do mesmo jeito.
Jesus morreu na cruz para nos salvar do mesmo jeito. O Espírito Santo é Deus do mesmo jeito. A igreja tradicional crê na Trindade Divina, a igreja neopentecostal crê na Trindade Divina, a igreja pentecostal crê na Trindade Divina. Isso é doutrina bíblica de uma igreja evangélica autêntica, cuja fundamentação de suas doutrinas estão totalmente na Bíblia. Isso é importante entender. E tem a doutrina secundária, que são aquelas que abrem uma margenzinha aí para poder debater. E que, apesar, e como eu disse, não compromete a salvação de ninguém, né? E a doutrina institucional e os usos e costumes. É uma doutrina criada pela igreja local, e ela começa a instituir ali um modo, um padrão de vida, e as pessoas precisam entender isso, né? Então, foi talvez uma falta de entendimento em alguns comentários. A pessoa achar que usos e costumes é doutrina secundária. Não, a doutrina secundária são essas que nós falamos, algumas delas, né? Há outras, como por exemplo a questão do profeta. Tem irmãos que falam, não, o profeta. Aí tem irmãos que creem que até hoje tem profeta. Tem irmãos que acham que o ministério profético terminou, que João Batista foi o último profeta, né? E depois, claro, Jesus, né? Mas isso é assunto para outro momento, na hora que nós estivermos estudando sobre os ministérios, né? Não agora, na eclesiologia que nós vamos estudar sobre isso. Mas independente se o irmão acha que é o camarada, se o camarada acha que é profeta ou não é profeta, da mesma forma ele está salvo. Porque isso não vai... eu sou profeta, eu não sou profeta. Ele é convertido no Senhor Jesus, sinceramente, ele está salvo. Isso não compromete a salvação dele. Observação 1. Não podemos dizer que uma igreja evangélica autêntica não tem doutrina, pois a doutrina é a bíblica, elas foram mencionadas na letra A do estudo. É a cristologia, pneumatologia, trindade, perdão dos pecados, salvação em Jesus, etc. Mas podemos dizer que certa igreja não tem usos e costumes. Aquela igreja não tem doutrina. Não, ela não tem uso e costume. Doutrina toda igreja evangélica autêntica tem. Importante entender isso. Falar que uma igreja não tem doutrina porque não tem usos e costumes é um modo equivocado de fazer afirmações. Precisamos saber lidar bem com esses dois termos. Observação 2. Em nossos estudos estamos dando foco a doutrinas pseudo-cristãs, que são aquelas que até usam a Bíblia e até falam de Jesus, mas não falam do Jesus bíblico que conhecemos. Para terminar o estudo, Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 5,39, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, se eu não me engano, Jesus disse aos saduceus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nós precisamos conhecer o Jesus bíblico. Esse é o Jesus que nós cremos. E as doutrinas pseudo-cristãs, falso-cristãs, elas falam de Jesus, até lê na Bíblia alguma coisa, mas não creem no Jesus que nós cremos. Então eu creio que essa aula deixou um pouco mais claro a respeito desses três tipos de doutrina: a doutrina fundamental ou primária, a doutrina não fundamental ou doutrina secundária e a doutrina institucional e os usos e costumes. Esse material está na descrição do vídeo, amém, irmãos? Eu creio que assim a gente conseguiu clarear um pouco mais. Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário, e uma pergunta, alguma coisa assim. Se for necessário, a gente até grava mais alguma aula sobre esse assunto, amém? O importante é a gente estar sempre conhecendo mais o Senhor Jesus na sua palavra. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.